Ei, psiu, chega aqui mais perto que eu vou te contar uma história. Não, eu vou te contar outra hora. Ficou curioso, né? Claro, quem resiste a uma história bem contada? Fica todo mundo oriçado para ouvir. Foi isso que levou o Fabiano Silva a fazer o filme que a gente vai assistir daqui a pouco no Revelando os Brasis. É sobre a dona Ginu. Olha, te falo uma mulher arretada, viu? Mas daquelas porretas mesmo, que adora contar uma história. Fabiano, como foi que você encontrou a dona Ginu? Eu encontrei a dona Ginu através das histórias que ela conta, certo? Certa vez, o meu irmão chegou na minha casa dizendo que ela contou uma história, que tinha morrido, tinha ido no céu e no inferno. E eu duvidei da história e ela me intimou a ir na casa dela e desde então nós criamos um laço de amizade muito forte. Faz tempo isso, esse encontro? Isso foi desde 2010. E aí você decidiu que contaria essa história no Revelando os Brasis. Exatamente, porque a gente já fazia alguns registros dessas histórias, porque ela tem lapsos, às vezes, de memória. Ela tinha medo de esquecer as histórias que ela conhecia. E eu acabava filmando de forma amadora as histórias que ela tinha, para que ela ficasse assistindo e nunca viesse a esquecer. E com isso nós colocamos uma na internet, chamou a atenção e daí ela foi ganhando a atenção do público local. E são histórias criadas, imaginadas por ela, ou você sente que são histórias que alguém contou um dia para ela e ela agora reconta? Segundo ela, essas histórias ela já ouvia de pessoas mais idosas quando ela era criança, porque ela residia, além de ser no interior, ela residia na parte serrana, onde não tinha acesso a praticamente nada, assim, referência à cultura. E o hábito das pessoas com que ela convivia era esse, se reunir ao redor de uma fogueira e ficava contando as histórias. E dentre essas histórias, ela acabou recontando e também criando as próprias histórias. Ela tem história para todos os gostos. E de todos os temas. E de todos os temas. Só que o que chama mais a atenção das pessoas são as histórias, entre aspas, mentirosas, como alguns se referem. Porque gera riso, as pessoas se alegram e se divertem com essas histórias que ela conta. E ela nasceu lá também, em Uruburetama? Isso, Dona Ginu, ela é natural de Uruburetama, uma pessoa de personalidade forte, não mede as palavras. Ela vai do extremo entre a alegria e o extremo de sinceridade. Ela é uma pessoa que não tem meio termo com Dona Ginu. Ou é sim ou não. Tem outras mulheres contadoras de histórias lá também na região? Assim, nós temos algumas pessoas que contam histórias. Inclusive, assim, o meu pai foi um grande contador de história. Ele ainda é vivo, mas ele está muito doente. E assim, a Dona Ginu, o que me aproximou também da Dona Ginu foi esse fato de eu me identificar com ela, porque ela tem esse talento que é o mesmo talento que o pai exercitava quando ele estava com a saúde ok. E quando foi que você decidiu contar histórias por meio do audiovisual? Assim, eu sempre gostei de estar registrando coisas de forma amadora. E quando, por um acaso, eu ouvi no canal Futuro a propaganda, certo, do Revelando os Brasis, para se inscrever, o meu irmão sugeriu que eu inscrevesse sobre a Dona Ginu. Eu ri no momento, não levei a sério, mas depois, assim, veio um estalo e eu acabei, assim, em poucos minutos escrevi a história, enviei e esqueci. Eu estava sem nenhuma expectativa e quando veio, foi a surpresa de forma positiva. Você é professor de língua portuguesa, né? Isso te ajudou a escrever a história para inscrever no projeto e também na hora de fazer o roteiro e tudo mais? Você acha que essa sua formação te ajudou a chegar com a qualidade que você queria? Foi um fator muito positivo, não é? Porque, assim, para você escrever um roteiro, mesmo sendo uma produção que eu não estava acostumada a fazer, mas pelo fato de você dominar um pouco mais a escrita, a leitura, estar sempre se exercitando, isso foi uma facilidade, sim. E como foi a sua equipe para fazer as gravações e tudo mais? Vocês têm lugares diversos, né? Várias locações para contar essa história. Eu fiquei, assim, surpreendido, assim, com o número de pessoas que se prontificaram a ser voluntários para fazer
todo esse trabalho de filmagem. E eu contei assim com o apoio de pessoas que eu nem pensava que iriam me ajudar. E eu fiquei muito feliz com isso, porque pelo simples fato de vir algo novo para a cidade, um projeto do qual nunca existiu na cidade, por exemplo, em Uruburetama nunca existiu cinema, nunca teve algo com essa projeção e com essa qualidade. E isso chamou a atenção não só das autoridades locais, mas também de toda a população, e foi ponto positivo também. Você está se referindo também ao dia em que o filme foi lançado lá, que foi exibido. Como foi? Foi ao ar livre? Foi ao ar livre e, assim como as demais etapas do processo, toda a população apoiou. A parte de mobilização, que eu pensei que iria ter alguma dificuldade, não tive dificuldade alguma. As pessoas mesmo procuravam, certo? Se informavam do dia e todos participaram em praça pública. E foi assim um dia que ficou para a história da minha cidade. Que tem quantos mil habitantes, Fabiano? A cidade tem pouco mais de 19 mil habitantes. E o que é interessante é que o clima da cidade varia também, certo? Quem reside no centro é bem quente, mas quem mora na parte serrana, porque Uruburetama é uma cidade rodeada de serras. E no cume dessas serras, quem reside lá, o clima é agradabilíssimo, um clima bem ameno. Fica a quanto tempo da capital? Fica mais ou menos 2 horas e pouco da capital, Fortaleza. Que é pertinho, então, pertinho, né? Bem pertinho. E você mostrou para os seus alunos também? Eles também estavam lá no dia da exibição? Os meus alunos, em maioria, marcaram presença, ficaram super satisfeitos com o resultado. Ganharam 0,1 a mais na nota. Ficaram muito felizes em participar. E assim, porque algumas histórias eles já conheciam, mas não tinham visto na projeção, a tela do tamanho que foi exibido e tudo mais, as cenas exclusivas que foram produzidas, assim, em forma de filmes, eles nunca tinham visto. E foi um fator positivo também até na sala de aula. Isso serviu até para eu me aproximar mais de alguns alunos, uns que eram mais reservados, eles passaram a conversar mais comigo, entendeu? Se aproximar mais. E foi um fator positivo também para a minha carreira. Aí, o professor Fabiano agora é cineasta também, né? Deve Exatamente. ter sido isso. Não é porque eu, na cidade, como era pequeno, a maioria já me conhecia, mas deu visibilidade tanto à minha vida pessoal quanto à profissional dentro de Uruburetama. Fabiano, eu queria que você se visse aqui nessa foto, que você já deve conhecer. A foto onde estão os 20 diretores. Me mostra, cadê você aí? Aqui. E eu queria saber se o Fabiano desse momento aí é o mesmo de hoje. Com certeza não. Assim, eu mudei completamente, principalmente na parte de analisar não só filmes, porque a nossa vida também é um filme. E quando eu paro para pensar na minha vida ou para analisar qualquer produção audiovisual, eu vejo agora detalhes que eu não via antes, como, por exemplo, a mudança de cena, como, por exemplo, um silêncio, os créditos, tudo isso eu passei a dar mais valor, mais importância. Isso facilitou até para que eu compreendesse melhor o enredo da história, da narrativa no audiovisual também, e que eu me colocasse como instrumento de estudo, como se a minha própria vida fosse um filme. Eu analisando a minha vida, agora eu tenho uma visão totalmente diferente dela. Bacana. E tem outras donas Ginus aí para contar histórias? Você já está planejando outros filmes? Assim, eu não quero parar, quero continuar investindo nessa área. Eu tenho projetos com audiovisual de forma amadora, depois do Revelando. Eu tenho executado com alunos projetos de 1 minuto. Eu oriento tudo, inclusive a edição com eles, a gente faz projetos amadores. Nós tivemos, eu acho que já é o 4º premiado nacionalmente dos alunos, aí eu vou com eles como professor orientador. E isso foi motivo de muita alegria. Se não fosse o Revelando, nada disso eu teria conquistado. Então foi algo muito bom. Bacana demais. Muito obrigada. Bom, depois do intervalo, então, você fica com o curta Dona Ginu. Tenho certeza de que você vai se apaixonar por ela, pela simplicidade dessa mulher e pela naturalidade com que ela conta suas histórias. Aproveite para conhecer mais da cultura popular do Brasil aqui no Revelando os Brasis.
tanto que eu tá bem cedo. E acordei atrasado, meu Deus. Tá tarde. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, que eu me acordei em paz. Não vai dar tempo eu rezar minhas orações, mas de noite eu rezo, meu Deus, que eu tô atrasada. Em tudo. Tá tarde. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, que é muitas. Foi cafista aqui, o café. Eu sou índia. A família da minha mãe era do Campo Grande, mas eu não conheço ninguém de lá. Eu vou botar aqui um xerenzinho peixe espinchi para vocês verem. Mas eu tô criando pinto agora, não é com xerém não. Eu tô criando eles mamando num ovo. Um ovo que é um peito de uma moça. Aí eu boto, tem o biquinho, eu pego o pintinho, aí eu coloco aqui o ovinho que é cheio de leite. Aí o bichinho fica mamando aqui. A gente não cria mais pinto assim com xerém que nem eu botei agora não. Isso aqui é só uma brincadeira, sabe? Mas é mamando. Eu conheci a Dona Genu, né, através da história dela muito conhecida, que é a história do poço. Daí a gente comecei a investigar mais sobre a vida dela, as histórias dela. Aí agora frequentemente estou indo mais na casa dela, na residência, a gente toma um cafezinho na calçada. Daí eu comecei a ser um visitante assíduo na residência dela. É uma pessoa bastante criativa. Eu até me pergunto, né, como é que ela tira, né, essas histórias, né, da onde foi que surgiu esse talento que ela tem. Dona Genu, as histórias ela aprendeu na verdade na serra onde ela residia e mais com pessoas idosas, certo? Assim, no lugar onde ela morava, o que acontecia era isso. O tempo passou e ela não deixou de lado o que ela já praticava antes, que era essa contação de história. Bom, gente, aqui nesse cacimbão tinha muito peixe. Tinha uns cará desse tamanho, cará branco, uns cará bonito. Tinha camarão, tinha aratanha, tinha piaba. O povo de longe vinha para ver eu trazer pão, jogar ali. Aí eles chegam, ficavam assim, fervilhando, comendo tudo. E o pessoal achando bonito, que era bonito mesmo, era grandão, limpo. Era muito bonito, o povo vinha de longe para ver. Aí depois que fizeram aquele açude pro lado de lá dessa serra aí, que fez os peixes? Fez que nem aqueles assaltantes perigosos. Furou por baixo, trejeçou essa serra aí todinha, foi embora tudinho pro açude. Aí quando amanheceu, viu o cacimbão cheio d'água, chega tá já vazando pro cima. E os peixes nenhum, eu digo que não morreu os peixes, nem ninguém pegou, que não tem rato de gente. Eles foram-se embora pro açude. Eu vou ver se eu pego meu peixe, o menos um cará. Eu sei pescar, aí eu fui. Peguei o anzol, quando cheguei aqui, isquei, joguei dentro do açude, aí beliscou. Aí eu digo, opa, que é um dos meus cará. Aí eu não vou levantar não, senão quebra a vara. Sai puxando, puxando, puxando. Era um elefante grande que eu queria que você visse. Aí eu peguei, encontrei uma cordinha ali, amarrei na estaca, ele deixei amarrado,
joguei de novo, beliscou de novo, eu puxei. Outro elefante que eu peguei. Peguei 2 elefantes. Amarrei. Aí o pessoal tudo admirado, achando bonito. E como foi que eu dominei aqueles bichos? Aí chegou um rapaz de fora, um caminhão, parou o caminhão ali. Aí o rapaz desceu, olhou logo para os elefantes. De que esses elefantes? Eu digo, é meu senhor. Você vende? Eu digo, vendo, que eu estou precisando mesmo do dinheirinho. Quanto é os elefantes? Eu era abestada, não conhecia dinheiro. Eu digo, me dê R$300 nos elefantes. É meu. Meteu a mão no bolso. Tá aqui o pacote de dinheiro do rapaz. Aí eu, imaginando só comigo. Oh meu Deus, tá, que eu não pedi mais? Tanto do dinheiro, eu pedi tão pouco. Mas eu não pedi, tá bom. Aí ele passou os R$300 para mim, eu botei no bolso animado. Aí ele convidou uns rapazes para botar os elefantes dentro do caminhão dele. Aí levou para Fortaleza. Ele foi que ganhou muito dinheiro, que vendeu por circo lá em Fortaleza. Ele ganhou muito dinheiro, agora eu não. Fiquei só nos R$300 que eu era bestada. Mas foi bonito demais, todo mundo gostou, achou legal. Quando eu ouvi, ela estava contando uma das suas histórias. Então aquela história estava me chamando a atenção. Então tirou até minha concentração de bater a fotografia e fui escutá-la. Porque de repente me senti ao passado, vendo a minha avó cantando história. Muitas vezes pode nem ser a própria história que ela está contando que chame a atenção, mas muito mais a forma com que ela conta e também muito mais a importância histórica que essas histórias têm. Essa importância faz com que as pessoas parem suas atividades e assistam e viajem. Quando eu vinha lá de casa, a minha mãe me encomendou. Meu filho, você nunca vai brigar, porque seu pai nunca brigou. Ainda hoje ele está doente do pontapé que pegou. Quebrou 300 costelas e 400 corredor. A Dona Jnu, ela é uma convidada especial da rádio do nosso município. E isso faz com que as pessoas reconheçam o trabalho dela, reconheçam as histórias dela, sabe? Porque a Dona Jnu, ela representa a identidade cultural do nosso município. Uma coisa que tá deixando de lado, mas ela está tentando resgatar. Realmente o que ela faz é trazer de volta a contação de história, que estava um pouco esquecida nos lares de todo mundo, como está, né? Trazendo de volta a cultura popular. Por sinal, acho uma cultura voltada para a criança, o jovem e os adultos até de faculdade. Porque tem muitos jovens que não conhecem nada do passado. E ela é uma cultura viva, conta piada, né? Faz versos e cria. Ela cria uma história que no instante ela cria de qualquer coisa. Eu vou te contar uma história, mas você não vai acreditar. Mas como existe Deus do céu, como foi verdade. Às vezes a gente pensa que é mentira, mas vai dizer se é mentira para ver como ela dá uns caras na gente. É verdade, Lourinho. Tá vendo minha cara aqui? É verdade. Ela me diz assim. Mas eu conto, o povo não acredita. Certo que eu conto as minhas histórias verdadeiras, conto aquelas piadas verdadeiras, conto essas de mentira, mas essa daqui foi verdade. Eu não gosto de contar porque o povo não acredita. Na seca do 19, o tempo estava trubado. Todo o recurso que eu tinha era um pinto pelado. O caminhão passou por cima, deixou todo esbagaçado. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Eu ajuntei junta por junta, cada quarto deu 100 quilos. Vendi todo acruzado.
Apurei 70 contos, fora o que eu vendi fiado. Era pinto nos espetos, era pinto espetado, era pinto nas tigelas, era pinto entigelado, era pinto nas panelas, era pinto empanelado. Veio 1.700 cegos, 700 aleijados, cada um comeu 1 quilo das costelas do pelado. Comi pinto e rim de pinto, e ainda hoje tem pinto salgado. Com dinheiro desse pinto, eu comprei um caminhão, apurei 3.000 contos na barra da direção. Fazia até medo se ver o tamanho do amolestado, meu povão. A história parece tão verídica que eu digo, meu Deus, Dona Genu, me conte outra. Agora eu não quero sair daqui enquanto você não contar outra história. Assim, a contação de história em qualquer lugar do mundo chama a atenção, porque nós precisamos fugir da realidade, que muitas vezes se transforma em um caos. Porque eu contando, eu vou relembrando aquelas que tá esquecida, que vai voltando à memória e eu vou me lembrando. Porque ainda tem muitas que eu ainda não estou lembrada bem. Aqui acolá eu me lembro de uma. E ela mesmo não tem consciência de como essas histórias contribuem, não é, para o fator histórico do município. Olha, eu defino assim a Dona Genu como uma pessoa criativa, alegre, né, e muito simpática e que sabe fazer alegria para o povo. Pega couro cru, rapaz que não dança, tem o pé de cururu. Essa noite eu vi um bicho, cara deu não fosse tu. Ruê na minha panela, deu fazer o meu angu. Dona Genu, além de ser uma contadora de história nato, Dona Genu canta. Peba de choto, pego o nambu. Só não peguei o peba porque não tinha cibicu. Eu vou quebrar o Isso é Dona Genu, é tradição pura. Um ovo cru. Eu acho bom. Fabiano, eu vou te contar uma história, mas você não vai acreditar. Na hora que eu me deitei, parece uma coisa veio assim, comigo para trás. Eu sei que eu passei das nuvens. Muito bonito. Eu vi o sistema de uma porta. Aí eu digo, eu vou entrar aqui para eu ver o que é. Tinha um homem muito bonito sentado assim, tinha uma mesinha, com um livrozão bem grande, mas era um caderno. Aí ele abriu o caderno e disse assim, o que você fazia lá no mundo? Aí eu comecei a contar, ó, o que eu me lembrava do que eu tinha. Ei, psiu, chega aqui mais perto que eu vou te contar uma história. Não, eu vou te contar outra hora. Ficou curioso, né? Claro, quem resiste a uma história bem contada? Fica todo mundo oriçado para ouvir. Foi isso que levou o Fabiano Silva a fazer o filme que a gente vai assistir daqui a pouco no Revelando os Brasis. É sobre a Dona Genu. Olha, te falo uma mulher arretada, viu? Mas daquelas porretas mesmo, que adora contar uma história. Fabiano, como foi que você encontrou a Dona Genu? Eu encontrei a Dona Genu através das histórias que ela conta, certo? Certa vez, o meu irmão chegou na minha casa dizendo que ela contou uma história, que tinha morrido, tinha ido no céu.